O poder da empatia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, então nesta época aqui que a gente está passando, que aliás não é para se ter só nesta época, é claro, em todas as épocas da nossa vida, mas é um assunto que vem muito mais à baila, né, à tona, que é sobre a empatia. O que é realmente ter empatia? Ter empatia, né? A gente sabe que é se colocar no lugar do outro. Pois é. Vamos então discorrer um pouco sobre esse assunto, né? Se colocar no lugar do outro como empatia. Está correto, claro que está correto. E o que mais? Então, para isso eu vou falar um pouquinho para vocês, né, das coisas que já aconteceram comigo. Então, sim, várias vezes na minha vida, né, durante muito tempo, assim, em tempos diversos, vamos dizer assim, várias pessoas se aproximaram de mim para simplesmente contar a vida delas. E aí vocês podem estar pensando, isso é comum, né? Quando a gente tem um amigo, um conhecido e tudo mais, a gente sempre faz isso, a gente se abre, a pessoa se abre com a gente, né? Pois é, mas essa é a questão. Eram pessoas totalmente estranhas e nos lugares mais inusitados que vocês não fazem ideia de onde. Então, foram assim diversos tipos de pessoas. Então, desde adolescente, ali com seus 16 anos, jovens com 20 e poucos, sabe, até senhoras, gente da minha idade, até senhoras mesmo de bem mais idade já, né, acima dos 70 anos, muitas vezes. E o que acontecia? Então, assim, quais eram? O que era que essas pessoas falavam? Diversos assuntos da vida delas, né? Então, por exemplo, os jovens, os adolescentes me falavam sobre problemas com a família, falava sobre relacionamentos, né? Namorada, namorado, então meninos, meninas, né? Pais, mãe principalmente, acho que pelo fato de eu ser mulher, então vinha, me contava sonhos que tinham, problemas com trabalho, profissão. Teve uma, inclusive, que chegou a me mostrar o biquíni que ela tinha acabado de comprar para viajar no final de semana com o namorado dela, né? Então, para saber o que eu achava, se era legal, se era bonito. Gente, isso aconteceu dentro de um ônibus indo para casa. Eu tinha saído do serviço, estava voltando para casa, não conhecia essa menina, não faço a menor ideia quem fosse, sentou do meu lado e por algum motivo puxou o assunto e foram. Teve outra também que foi no ônibus, teve, sabe, várias situações. A pessoa da minha idade, ela me contou coisas assim da vida dela, sabe, de relacionamento, doença. Isso também foi na sala de espera da ginecologista. Eu estava lendo um livro, ela se aproximou para falar sobre o livro. E, então foram coisas assim inusitadas, né? E o campeão de odiar, fila de banco, sentada lá no banco esperando, né, ser atendida, ou o que eu estava acompanhando minha filha numa outra ocasião. Então, isso sim, muitas, supermercado. Então, para vocês verem, são os lugares mais inusitados que tem. Você está lá, de repente a pessoa te pede para ver o preço do produto que ela quer comprar e puxa um assunto e fica lá com você uma hora e meia, contando casos da vida dela, que foram coisas assim. Então foram várias pessoas mesmo, contando assuntos diversos, problemas, situações tristes, situações engraçadas, coisas assim absurdas, né? E o que isso tem a ver com empatia, né? Vocês podem estar pensando, tem tudo a ver com empatia, porque o que essas pessoas tinham em comum? Elas queriam apenas ser ouvidas, elas queriam alguém que as escutasse.
Muitas vezes isso pode ter acontecido com algum de vocês. Muitas vezes você tem alguma coisa para falar e você não quer falar com alguém da sua família, né? Com algum conhecido, principalmente com alguém da família, porque certamente vai despertar opiniões que você não quer ouvir, vai despertar julgamentos. Então isso bloqueia e aquilo vai ficando ali, né? Preso, uma coisa assim que você precisa falar para alguém e aí vai e conta para um estranho de repente, no meio da rua, no meio de uma situação totalmente inusitada. Então, o que elas queriam era isso, era alguém que as ouvisse e que não fizesse nenhum comentário, que não desse palpite, que não fizesse nenhum julgamento. Elas não estavam querendo o meu conselho, elas estavam querendo o meu ouvido. Só isso, alguém que elas pudessem conversar. Alguns casos, por exemplo, principalmente quanto aos idosos, às vezes eles não têm com quem conversar, às vezes eles moram sozinhos, ou as pessoas que moram com eles não dão muita atenção, sabe como que é, né? Relacionamento com gente mais jovem, idoso. Então, tem, né, várias situações. Então, o que elas queriam apenas era serem ouvidas. E eu as ouvi, sem fazer julgamento, sem nenhum comentário assim mais profundo, é claro. Muitas vezes você ri ou você comenta algo simples, né? Mas era isso só que eles queriam. E aí está a empatia. A empatia está no saber ouvir. Ouvir também é ter empatia para aquela pessoa. Porque se você olhar pelo lado de que a empatia é se colocar no lugar do outro, você se vê nessa situação. Às vezes você não quer ser julgada, às vezes você não tem ninguém para te ouvir, às vezes você quer apenas conversar, desabafar, soltar, né? Liberar o que está dentro de você. E às vezes são só memórias mesmo, que você precisa contar para alguém que tenha, que queira ouvir, que possa ouvir, né? E isso também é ter empatia. Agora, quando a situação é uma situação mais pontual, uma coisa mais triste, que nem aconteceu comigo, é uma senhora que me contou de um filho que já tinha morrido numa situação difícil, um outro que não dava muita atenção para ela, enfim. Quando são situações muito, né, de um teor assim mais pesado, tristes, ou até mesmo situações mais, vamos dizer, corriqueiras, né, mais amenas, como, por exemplo, perder um emprego, terminar um relacionamento, né, esse tipo de coisa. Quando alguém fala com você esse tipo de coisa, né, quando as pessoas conversam esse tipo de coisa com o outro, a tendência do outro é sempre amenizar a situação, né? Ah, deixa isso para lá, não pensa assim, você pensando assim só piora, não fica desse jeito, o tempo cura tudo e tudo mais, né? São sempre as coisas que normalmente se fala quando alguém vem contar uma história desse tipo pra gente, né? Ou assim, quando duas pessoas conversam esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Por mais que tudo isso seja real, né? Por mais que realmente o tempo cure tudo, quanto mais falar, pior fica. Por mais que tudo isso seja realmente verdade, é aquilo que aquela pessoa quer ouvir naquele momento. Né? Não é isso que a pessoa está precisando ouvir naquele momento. Então, a empatia, nesse caso específico, é você ouvir e entender, compreender a dor daquela pessoa. Ou seja, você tem que dar espaço para que aquela pessoa manifeste o seu sentimento de dor. Quando ela manifesta o seu sentimento de dor, ela consegue se aliviar. É o que ela está querendo. Né? Como se diz no meio da psicologia, você pode inclusive validar a dor daquela pessoa. Então, de que forma é isso? O que significa isso, né? Na verdade, validar a dor do outro.
validar a dor do outro significa você falar para outra pessoa que, mesmo que em algum caso, em alguma situação, você nunca tenha passado por situação semelhante, você entende, você compreende o tamanho da dor que aquela pessoa deve estar sentindo, né? E aí vocês podem pensar, nossa, que coisa louca, né? Falando desse jeito, como que vai ficar? Por mais que pareça estranho, quando você fala isso para a pessoa, valida a dor daquela pessoa, você está ajudando aquela pessoa a sair dessa dor. Por que isso? Porque imagina, por exemplo, a dor, o sentimento de dor, como um gráfico. Então, já está lá em cima. Quanto mais você invalida aquele sentimento com palavras que você acha que você está apoiando a pessoa, então deixa isso para lá, não pense assim, sai dessa, o tempo cura tudo. Você está invalidando, você está, em outras palavras, dizendo para aquela pessoa que a dor dela não é tão grande assim, né? Que vai passar rápido, que ela está fazendo um dramalhão, que ela está fazendo tempestade em copo d'água. Muitas vezes é isso que a pessoa vai sentir, que é o que você está querendo dizer para ela. E quanto mais ela sentir, mais ela se apega na sua própria dor, mais ela se encolhe dentro daquele sentimento inconscientemente, porque ela sabe o que ela está sentindo e o outro não está acreditando nela. Então, quanto mais as pessoas não acreditam no tamanho da dor que ela está sentindo, mas aquilo se torna forte dentro dela. É como eu falei, é um gráfico, mas ele cresce, né? Mais ele cresce, mas aquilo tem necessidade inconscientemente, ela sente necessidade em provar que a dor dela é grande, é real. Então, quando você valida, quando você fala que compreende, que entende, mesmo que não saiba o que aquilo significa, nunca tenha passado por situação igual, mas que você compreende que aquilo realmente é algo muito difícil, você está contribuindo para que aquela pessoa saia daquela situação, porque ela vai respirar aliviada e vai saber que alguém entende o que ela está passando, e aos poucos ela vai vendo na sua presença, em você, a luz que ela precisa, né, para sair daquela situação. Então, a pessoa, ela está naquela escuridão da dor. Então, quando você valida a dor daquela pessoa, você entrou com ela naquela escuridão. Só que a sua presença vai ser como a luz dela. A presença que eu digo é assim, é a sua compreensão, a sua validação daquela dor. Então, a sua compreensão vai ser a luz que aquela pessoa precisa. Por quê? O simples ato, né, que não é simples, é claro, mas o ato de você entender, né, amorosamente que aquela pessoa está sentindo uma dor real, uma dor verdadeira, aquilo já te fortalece e fortalece a outra pessoa. É uma questão até vibracional mesmo, vibracional. É uma questão que você abraça vibracionalmente a dor daquela pessoa, aquela pessoa com a dor, transmitindo a ela aquela luz do amor, né? Da compreensão, da compaixão. E isso permite que aquela pessoa respire e entenda que ela não está sozinha. E aí ela consegue sair mais rápido daquela dor, né? Só que tem que se prestar muita atenção quando vai nisso de validar a dor do outro. Você não pode validar a dor do outro entender que validar a dor do outro é entrar numa competição. Então, por exemplo, você já passou por situações, pela mesma situação ou por situações muito semelhantes, ou que esteve em situação assim,
Então você entende realmente ela e aí começa uma competição, aí começa a contar os seus dramas, né? E ouvir os dramas dela e cada vez mais e você chora junto e vocês se entristecem juntos e aí nenhum dos dois vai fazer a sua luz brilhar, muito pelo contrário, vão ficar os dois imersos ali naquela escuridão de dor, de mágoa, de ressentimento e às vezes até uma coisa mais vitimada, né, de vitimismo. Então não é isso que é validar a dor do outro, não é entrar numa competição, e sim simplesmente abraçar amorosamente, vibracionalmente, não precisa nem ser um abraço real, só abraçar em vibração a dor com amor que aquela pessoa está sentindo, com a sua compreensão, com a sua compaixão. Isso é empatia, é realmente se colocar no lugar do outro, ouvir sem julgamento, sem opinião, apenas dando àquela pessoa a luz que ela precisa para sair daquela escuridão de dor. É isso, gente. Esse então é o recado que eu precisava dar para vocês hoje. Eu quis trazer esse assunto aqui porque a gente está nesse momento, né, de tem muita gente que perdeu, de repente você conhece alguém que perdeu um ente querido, então é isso, o abraço vibracional já é um forte aliado na empatia, mas em todos os momentos também, não só nesse momento que a gente está passando aqui, né, mas em todos os momentos da nossa vida, aprendendo assim a sermos seres humanos melhores. Bom? E esse é a lição que a gente tem que aprender sempre. Eu vou deixar, aliás, este texto na minha página, tá? Do Face, na fanpage e também no Instagram pessoal, marisete.assis. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E aí eu vou deixar o texto mais detalhado, assim, mais legal, e vou deixar também o texto do vídeo que eu fiz na outra sexta-feira, que eu ainda acabei não colocando, mas eu vou colocar os dois textos, tá bom? É isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço que vocês curtam este vídeo, porque quando vocês curtem o vídeo, o YouTube entende que ele é bom e que ele pode ser divulgado para mais pessoas. E de repente, isso é uma indicação legal para outras tantas pessoas, mesmo aquelas que vocês não conhecem, que não são vocês que vão indicar ou compartilhar, várias outras pessoas aleatoriamente vão poder ver esse vídeo porque ele teve uma avaliação legal por vocês, tá bom? Então, por isso que eu peço sempre, se vocês gostaram, curtam. Se acharem interessante também, compartilhem. E se não for inscrito, se inscrevam aqui no canal e já sabem, ativem o sininho, porque nesta época aqui eu estou fazendo 2 vídeos por semana, na terça e na sexta-feira, tá? Então, mais uma vez, vou deixando vocês com meu forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!